vou falar sobre aquela estratégia de emagrecimento acima da média. Você está em processo de emagrecimento? Ou você está estabilizado naquele efeito platô? Eu cheguei até aqui, não consigo sair de onde eu estou? Ou você está naquele objetivo de eu quero muito emagrecer, mas não consigo fazer o que eu preciso, o que precisa fazer. Eu não consigo tomar uma atitude. A minha mente fica me sabotando, falando assim, deixa para segunda, deixa para depois das férias, deixa. Como é que tá seu processo aí? Então é importante a gente se ligar em que fase, em que ponto que eu tô ali. Quem já está em processo de emagrecimento, está tendo dificuldade, está de grama em grama, engorda, emagrece, a hora que você lembra que você vai ter que tirar isso, dá aquela desanimada. Então a gente precisa de identificar todos esses fatores para que o nosso resultado seja excelente. Eu vou explicar que nível, porque existem 3 níveis, aí vamos ver que nível que você se encontra atualmente, para que a gente possa pensar qual que é a melhor estratégia para esse nível que eu estou neste momento ali. Então tem gente que está com dificuldade porque está desanimado, tem gente que está se sentindo perdida, não sei por onde que eu começo, não sei que profissional que eu procuro, tô me sentindo sozinha. E tem gente que está com situações ali internas ou externas que estão prejudicando o resultado final do emagrecimento, porque a vida é cheia de desafios, e aí tem desafios que às vezes tiram a gente do nosso propósito, tiram a gente do nosso foco, e aí o que acontece? A gente desconta tudo na comida, não é verdade? O emagrecimento é assim, né? Porque a nossa vida não é só subindo, a gente às vezes vai, desliza, mas volta, mas chega lá no ponto final. E imagina aí você com uma estratégia onde você consegue ver bons resultados acima da média, você não fica desmotivada, porque tem rodízios onde você, a hora que você pensa em desanimar, opa, aí você acorda de novo, pensa em desanimar e acorda de novo. E quando a gente tem resultado, a gente não desanima, né? O negócio é quando é aquela peleja, aquela dificuldade, passa mês, 2, 3, 4, 5 e não acontece como a gente deseja. Então, nós vamos trabalhar aí com essas situações que acabam prejudicando o nosso resultado ou não. Não estou fazendo nada para emagrecer porque eu estou sem coragem, eu só sei que eu preciso. E a minha pergunta é, você animaria a entrar num processo de emagrecimento acima da média? O que te impede de entrar num processo de emagrecimento acima da média? Será que são as frustrações passadas? Eu já tentei tantas vezes que agora eu acho que eu vou ficar assim mesmo. É esse pensamento sabotador ou tem alguma outra coisa que está te impedindo ali de ter o resultado que você deseja? Eu já tenho várias formações, eu comecei a trabalhar com saúde, né, em 2005. Então, desde 2005 eu tô lá dentro de academia, ajuda a pessoa a emagrecer, faz avaliação, faz isso, faz aquilo, acompanha. Primeiro na reabilitação, principalmente com foco no exercício físico. E essa questão aí alimentar começou nem tanto alimentar, né, mais de mentalidade, começou profundo mesmo em 2017, onde eu comecei a entrar mais nesse ramo aí de usar a mente para emagrecer o corpo, para planejar ali uma rotina melhor, para eu conseguir enxergar quais são os meus erros e o que me faz me sabotar. E agora essa última formação foi uma complementação de todo esse processo aí, porque a gente não para, né? E daí eu percebi que estava faltando algum foco, alguma estratégia mesmo de questão alimentar, porque quando você fala para a pessoa assim, vamos fazer um processo de emagrecimento, ela já fala assim, o que eu tenho que tirar? Qual que é a dieta? Me passa dieta, que é o costume das pessoas já pensar em emagrecer com dieta e exercício, mas eu ia bem mais fundo na outra área, e eu vi que eu poderia associar nessa nova formação isso aí. Então, eu vou explicar como é que funciona esse método, porque quando a gente fala acima da média, vem muito na cabeça assim, emagrecer significa comer menos, né? Significa fazer exercício, fazer dieta, e assim eu já tentei várias vezes, mas quando eu vi eu já comi, eu já desisti, já chutei o balde. Esse processo é diferente, Então eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa formação de estrategista de emagrecimento acima da média. Tem protocolos de 24 horas e tem outros protocolos, outros métodos que a gente vai utilizar também depois desse, para fazer rodízios e ter um resultado, não entrar nesse efeito platô e não desanimar. Porque o desanimar
que acaba fazendo a gente, depois eu faço, depois eu tento, e ficar sempre na mesma ou pior, né? Porque cada ano que passa a gente piora um pouquinho, pensando ali no peso e na saúde. O objetivo desse profissional é trabalhar nas interferências para evitar com que essas interferências prejudiquem seu resultado e planejar soluções viáveis para anular esse efeito. Tem 3 níveis de clientes que a gente tem que estar ligado. Vamos ver se encontra aí qual nível você está. O cliente nível 1, normalmente, ele está obeso. Esse cliente não tem muita consciência, ele nunca fez assim dieta, ele acha que o normal é ser assim. Às vezes vem de família que tem hábitos ruins, de pessoas que estão acima do peso. Então esse cliente aí, ele acha que o normal é ser como ele está. Então ele come errado, ele não faz exercício, não tem consciência que está indo para um caminho de morte. Esse aí é o nível 1. O nível 2 é aquele cliente que já teve algumas tentativas. Ele já fez exercício, ele já fez dieta, mas sempre largou para lá. Começa, para, abandona. E essa pessoa aí está uma média assim de sobrepeso. Ela não está obesa, ela está acima do peso, no sobrepeso, mas ela não consegue persistir, perseverar ali no processo para ficar magra e continuar magra para sempre. Esse aí é o nível 2. E o nível 3 desse cliente é aquela cliente que está assim pouco acima, vamos colocar assim de 3 a 5 quilos mais ou menos acima do peso. Ela até gosta de comer saudável, ela até gosta assim, se propor uma dieta, ela até faz uma dieta. Só que ela acaba jacando normalmente final de semana, que ela vai dar aquela deslizada, e essas deslizadas aí final de semana, ou às vezes férias, feriados, faz ela ficar ali com essa média de uns 5 quilos acima do peso. Mas ela não se importa tanto, ela começa a fazer o exercício, mas depois abandona, começa a fazer dieta, abandona, mas se propor, ela fala, não, tranquilo, eu faço. E aí, que nível que você se encontra? Você está no nível 1, 2 ou 3? É importante a gente perceber como está a nossa consciência, porque essa consciência vai determinar o que eu vou conseguir fazer e o que a Amanda vai poder propor ali nesse processo. Eu olho pra mim, eu não tô muito satisfeita não, eu fico escondendo minha barriga assim e tal, mas eu acostumei. Quando eu emagreço muito, eu acho que eu tô tipo doente, eu já acostumei com esse corpo. E aí quando eu olho para as pessoas do lado assim, às vezes minhas cunhadas, eu falo assim, até que eu não tô ruim não, até que eu tô bem, né? E aí isso faz a pessoa começar emagrecer, então ela quer emagrecer porque ela não está satisfeita, a barriga está incomodando e ela está escondendo, seja a barriga, o braço, qualquer região do corpo que você não está satisfeito ali, que você fica meio com vergonha. Mas quando você se compara com outra pessoa, você fala assim, até que eu não tô ruim assim não. Aí a pessoa da sua família, o seu marido afirma, fala assim, até que você não tá tão ruim não, você tá bom, eu gosto de você do jeito que você é. E aí isso aí faz você falar assim, então não vou fazer muito esforço não, vou fazer, mas aí você começa e para porque você tá confusa ainda. Você não tem assim, não, eu tenho certeza que eu vou mudar esse corpo, eu não vou ficar assim, mudar a minha saúde, eu não vou ficar assim. Essa consciência aí, ela vem piorando com esses 60%. Pensa, a cada 10 pessoas, 6 está acima do peso, uma pessoa que está normal, ela que vai ser estranha. Não vai ser mais quem está acima do peso é uma pessoa estranha. Não, quando a pessoa te vê, fala, nossa, tá muito magra, hein? Você fala, não, eu tô normal. Mas é porque a nossa consciência tá mudando com a nossa visão. Como eu acostumei tanto ver pessoas gordinhas, significa que o normal é ser gordinho. Quando eu tô magra, que eu tô com problema. Olha que perigo, isso aí. E esse perfil aí precisa eliminar o que principalmente? A inflamação. Porque toda pessoa que está acima do peso, ela está inflamada, do dedão do pé até o fio do cabelo. E essa inflamação, ela é perigosíssima, porque ela causa uma resistência ao hormônio da saciedade. Então eu passo a comer muito mais, eu entro dentro daquele ciclo de nunca estou satisfeita. Ele passa a gerar resistência à insulina, onde eu acabo ali produzindo muita insulina para poder tirar o açúcar
do meu sangue, mas eu não consigo tirar o açúcar do sangue que leva ao diabetes. E essa inflamação gera doença cardíaca, gera doenças articulares, doenças autoimunes, várias coisas acabam acontecendo quando a pessoa está inflamada. E esse nível aí de 60% é onde essas pessoas se encontram. Então elas estão retendo líquido, tem retenção de líquido, tem inflamação, tem gordura localizada, e isso tudo aí é perigoso, porque a célula de gordura cheia, ela comprime os vasos sanguíneos e não chega nutriente para nutrir todo o corpo. Daí começa a aparecer a celulite, aquela gordurinha assim, furadinha, mais localizada, e onde você aperta, dói, você fala, ai, tá doendo. Por quê? Porque tá inflamado. Dá uma beliscada aí, no lugar onde tem mais gordura no seu corpo. Doeu? Se doeu, significa que tá inflamado. Então eu vou falar o que é o resultado padrão, o resultado convencional, o resultado normal, pra gente falar se essa tá acima da média. O resultado normal, e que a gente fala assim, é o resultado saudável, seria eliminar de 1 a 4 quilos no mês. Esse é o resultado convencional. Estou em processo de emagrecimento, eu elimino de 1 a 4 quilos no mês. Isso aí é o normal. E o acima da média, que é essas estratégias, esses protocolos que a gente aplica aqui para ter um resultado top, varia ali de mais ou menos 1 a 4 quilos em 72 horas. Com essa dose mínima eficaz para otimizar a oxidação da gordura, acelerar o metabolismo, melhorar a parte hormonal ali e assim a gente conseguir bons resultados. E de 6 a mais de 10 quilos em um mês. Então faz diferença, não faz? Vale a pena investir nessa estratégia? Como é que isso acontece, Ana? Explica melhor. Porque se eu penso que emagrecer é comer menos e gastar mais, esse é o emagrecer matemático. Mas tem o emagrecer metabólico. Se eu faço o que eu preciso fazer para ter esse resultado, eu consigo alcançar. Mas se eu tenho algumas interferências internas, o meu metabolismo é lento, ou eu tenho alguma patologia, ou eu tenho lá, sei lá, o hipotiroidismo, ou eu tenho algum problema interno, vai atrapalhar, mas não vai impedir o processo. A gente vai trabalhar essas interferências internas, fisiológicas, bioquímicas ali, hormonais, dando estímulo constante. E você tem que fazer, né? Porque a gente não tem milagre. E tem as interferências externas, que são o quê? Eu saber o que eu preciso fazer e eu entrar em ação. Então, se eu bloquear essas interferências externas que me prejudicam, saber o que eu preciso e fazer o que eu preciso fazer, eu consigo acessar essa estratégia. Otimizar essa questão interna, que às vezes não está muito boa, a gente consegue ter esse resultado aí, de até 10 quilos ali no mês e não ficar de 1 a 4 quilos. Combinado? O que leva ali a gente ganhar peso? Você sabe por que você aumentou seu peso? Você sabe por que você engordou? Ou você não sabe? Então, tem vários fatores que influenciam na gente ganhar peso. Um dos fatores é emocional, onde qualquer emoção negativa me faz descontar na comida para me sentir prazer. Então, às vezes é raiva, tristeza, apatia, angústia, ansiedade. Então, toda essa questão emocional ali me faz ganhar peso sem eu perceber. Quando eu assusto, eu falo, nossa, já ganhei 5 quilos. Então, isso aí influencia. Questão hormonal influencia, porque o nosso corpo pensa uma orquestra sinfônica, trabalhando todo lindo. Mas aí eu vou lá, corto as cordas do piano, sei lá, do violão, de qualquer instrumento lá. A orquestra não vai ficar, vai ficar bem, vai ficar assim. Então, se eu tenho um hormônio bagunçando, vamos supor que é muito comum, a insulina alta, que é um hormônio anabólico que faz a gente engordar. Um outro hormônio ali que bagunça tudo, o cortisol alto, que é o hormônio do estresse. Então, ele também bagunça tudo. Se a gente tiver desequilíbrio nesses hormônios aí, né, o hormônio da tireoide ali, o T3, T4, vai influenciar para eu ganhar peso se tiver em desequilíbrio. Outra coisa que me faz ganhar peso é a parte mental, que são as crenças, aquilo que eu acredito e que eu me saboto, né? Então, como eu me saboto, eu acabo não acreditando no processo, não acreditando em mim, não entrando de cabeça e sempre paro, porque eu não tô forte o suficiente. Então, isso também influencia para o ganho de peso. A questão
fisiológica e bioquímica, né? Os meus exames ali, tá inflamado, não tá, meu corpo não produzindo alguns hormônios, metais pesados influencia, agrotóxicos, né? Xenobiótico, então tudo isso influencia. Festinha todo dia, eu gosto de balada, eu gosto de estar com meus amigos, de sair, então isso influencia pra gente ganhar peso, tem que ficar ligado. Hábitos ruins na rotina, não é de vez em quando eu como uma pizza, não, todo dia eu tô ligando pro iFood, tô comendo errado, tomando coca todo dia, comendo industrializados com frequência, então os hábitos ruins. A questão nutricional influenciar, eu só como pão. Não, eu não tenho hábito ruim não, mas minha comida é tipo pão com manteiga e café com leite, só. Não como nada que precisa ali para funcionar bem, vitaminas, minerais, eu não tô ligada nisso. A questão física, eu não faço nada de exercício físico, eu tenho uma vida sedentária, então meu metabolismo vai baixando, porque minha massa muscular vai abaixando. Questão comportamental que está incluído ali, eu só faço aquilo que me traz prazer e daí eu acabo jacando. Medicamentos, às vezes a pessoa está tomando algum medicamento que faz ela ganhar peso, alguns antidepressivos, né, que competem com iodo ali e acaba fazendo a nossa tireoide parar de funcionar como deveria, desacelerando também o metabolismo cerebral no geral. E patologias, algumas patologias também fazem a pessoa ganhar peso. Então isso tudo aí são interferências. Nossa, Ana, será? Se eu for contar isso tudo, eu devo ter umas 5, 6. O que dessas interferências me fez ganhar peso e me faz manter esse peso aqui? Se eu sei, eu consigo já trabalhar e eliminar aquelas ali, modificar o que precisa ser modificado. Para eu ter o resultado que eu desejo, eu vou precisar de execução, igual eu falei. Eu vou precisar ter um comportamento adequado para aquele meu objetivo. Porque não adianta eu querer emagrecer, mas eu não bebo água suficiente, não faço exercício, não durmo bem, como vivo de prazeres, comendo errado, então vai ser difícil, né? Então eu tenho que entrar em ação, mas o meu comportamento tem que ser favorável àquilo que eu desejo. E outra coisa que influencia também para eu conseguir é a minha fisiologia, o meu gasto energético. O músculo, ele é importante por acelerar o metabolismo e também porque 1/3 do T3, que é o hormônio que controla esse metabolismo, é produzido nele, não é só na tireoide. Então, se eu tenho mais músculo, eu tenho mais T3, mais metabolismo acelerado, eu emagreço dormindo, estudando, sentada aqui conversando, fazendo várias coisas, muito mais do que uma pessoa que não tem massa muscular. Então, a importância ali da gente estar ligado nessa questão fisiológica e dessa taxa energética. E a questão hormonal, tem hormônios que engordam, igual eu falei, a insulina. Se eu como muito carboidrato, a insulina sobe e eu não consigo emagrecer. A insulina tem que estar entre 2, no máximo 6. Então, pensa, é um hormônio que faz aumentar os meus depósitos de gordura, então tem que estar ligado. Eu falei também da leptina, que é o hormônio da saciedade. Se ele tiver bagunçado, vai influenciar também no resultado final. O cortisol, que é o hormônio do estresse. Então tem que estar ligado que tem hormônios que engordam e tem hormônios que emagrecem, igual a testosterona, igual o T3, o T4. Então eu tenho que ficar ligado nessa questão ali. Meus neurotransmissores estão me favorecendo ou estão me gerando mais aumento de peso? Por exemplo, a dopamina me dá motivação para fazer o que eu preciso fazer. Será que está com a quantidade ideal? A serotonina é o neurotransmissor do prazer. Se está baixo, eu começo a querer doce, doce, doce. Se a dopamina está baixa, eu começo a querer ficar comendo carboidrato salgado, coisas escuras, tipo chocolate, café. Serotonina baixa, eu fico querendo tudo quanto é doce, eu fico querendo. O GABA baixo, ele faz eu ter ansiedade, que meus neurônios ficam agitado e daí eu não consigo ter paz, tranquilidade e eu começo na ansiedade, vou comendo. Então eu tenho que estar ligada, gente, essas coisas me estão bem? Não estão? O que eu vou fazer para regular isso aqui? E nessa estratégia de emagrecimento acelerado, a gente regula essas coisas, porque tem rituais que vão favorecer os seus hormônios, vão favorecer seus neurotransmissores, vão favorecer o seu comportamento, essa questão externa e interna. Tem que pegar isso tudo aí para a gente ter o resultado. E esse sistema energético metabólico, porque se o meu metabolismo está baixo, vai ser mais difícil.
eu realmente emagreci. Não adianta só eu fazer dieta e viver de alface e achar que eu vou emagrecer. Quantas pessoas você conhece que não come e não emagrece nada? Faz uma refeição no dia, 2 no máximo refeições no dia e tá acima do peso ou não consegue emagrecer e ainda consegue engordar. Por que isso? Porque a gente precisa ver essa questão energética e metabólica. O corpo está no estado de sobrevivência ali. Então, as 2 formas da gente emagrecer é contando caloria. Eu posso ficar lá só no alface, fazendo 1 ou 2 refeições e não emagrecer. É uma estratégia eficaz contar caloria? Sim, mas em todos os casos? Não. Ou então, a segunda estratégia ali é a gente otimizar o metabolismo das gorduras, que é o que a gente faz principalmente nesse processo de emagrecimento acima da média. A gente vai otimizar o seu corpo e não ficar diminuindo, entrar em estado de sobrevivência, de alerta ali, vou reter tudo, até o alface ali que eu tô comendo. Falando em alface, o alface e o tomate não são os melhores alimentos para quem quer emagrecer. Segundo a medicina oriental, eles desaceleram o metabolismo. A gente manter o emagrecimento eficaz, o emagrecimento contínuo, não é assim, emagreça, engorda. O que é que eu preciso fazer? Eu tenho que estimular e facilitar algumas variáveis, porque se eu não fizer coisa fácil, eu vou deixar para lá, vou largar para lá. Para eu entrar em execução, eu tenho que perceber e prever quais os comportamentos que vão me bloquear. Então, se eu já tenho consciência de como é que eu me saboto, se eu tenho consciência quais são essas alterações ali que podem me travar e fazer com que eu não entre em execução, a gente já vai frear elas. E esse processo aí, ele é tão dinâmico que não permite com que você desanime, porque aquele processo que é da mentalidade, que a gente precisa mudar a mentalidade, a gente precisa de acessar a mente para entender como é que a gente pensa, por isso que eu não faço o que eu devia fazer, por isso que eu não tenho esse planejamento. Se eu ficar só lentamente esperando a minha mente modificar e não tiver um trabalho associado para me motivar todos os dias, eu vou levando, mas aquela pessoa que se sabota, ela acaba esfriando. E o que pode acontecer é ela desistir. Então a gente vai trabalhar isso. A gente vai trabalhar essa questão da mente, sim, que é muito importante, não tem como emagrecer sem modificar isso aqui. E junto a gente vai trabalhar ali prevendo todos esses comportamentos, fazendo essa otimização do resultado. Quando eu vejo resultado, eu fico mais empolgada e mais animada, fazendo essa variação de estratégias. Fiz essa 3 dias, fiz aquela mais 5, fiz aquela mais 7. Então é dinâmico, e esse dinâmico faz o teu resultado ali, tipo 10 quilos em 1 mês, praticamente eu consegui aquilo que eu queria. As estratégias são para ativar os seus hormônios e inibir aqueles que engordam, ativar os que emagrecem e inibir os que engordam, trazendo ali uma eficiência metabólica. Então esse é o objetivo desse processo ali, para que eu não desanime, eu não desista e eu estimule o que o meu corpo precisa para ter o resultado que eu desejo. O protocolo ali de 24 horas, onde eu tenho resultado e vou monitorando por 72 horas isso que eu fiz hoje. A gente trabalha estratégia de rodízio sistêmico e periódico. Como assim, Ana? Eu fiz essa dose mínima eficaz, mas eu vou ficar só nisso, acabou? Não. Aí eu vou te passar, vou fazer um rodízio de estratégias para que você não desanime e que seu corpo não desacelere. Você vai continuar otimizando ali seu corpo com a alimentação em cada um desses rodízios diferenciada para não entrar em efeito platô e exercícios físicos diferenciados para não entrar em efeito platô também. O que mais? A gente vai trabalhar nessa estratégia rotinas para otimizar o equilíbrio hormonal. Então, eu vou estar constantemente tendo resultado ali nessa questão hormonal. Se eu sei que os hormônios, os neurotransmissores influenciam no meu peso, o que eu vou fazer? Eu vou otimizar isso aí para ter aquele resultado
todos os dias, porque senão eu vou ficar, hoje eu tô desanimada, hoje eu não vou fazer, hoje eu tô com a serotonina baixa, a melatonina baixa, eu não durmo direito, e aí eu não durmo direito, eu acabo descontando na comida, querendo energia no doce.